Então vamos lá. Nada melhor para iniciarmos a nossa conversa de hoje do que falarmos de Deus e do homem no geral. Porque o homem, quando questiona a respeito de sua origem, de sua vida aqui na Terra, ele toca na seguinte questão: será que existe realmente um ser supremo, criador e provedor de todas as coisas? Ou tudo que conhecemos é obra do acaso? Gente, quantas pessoas que falam: Neuza, mas você acredita? Será que é verdade? Quanta gente esquece de olhar a natureza, uma menininha nascendo completamente, com tudo bonitinho de menininha, um menininho. Claro que tudo tem a sua aberração, mas no normal, olha a natureza. Até hoje eu chorei. Hoje eu vi no celular um cachorro, não sei se vocês viram, eu mandei para algumas pessoas. Ele pensou que o amiguinho dele era um outro cachorro. Ele estava anestesiado, o amiguinho dele. Ele pensou que tinha morrido, que o cachorro ficou em cima daquele animalzinho chorando. Então até eles já têm sentimento. E nós, o homem, a mulher, o jovem, estamos nem dando atenção para o nosso planeta, para as coisas de Deus. Então veja, de repente, nós somos animais racionais, mas de repente nós vamos ficar igual os cachorros, todo mundo igual, porque o cachorro tem um sentimento de ver o outro bichinho sem se mexer, começou a subiu em cima e começou a chorar, pensando que estava morto. Olha que coisa! Há pouco tempo eu vi um cachorro também tirando do meio da rua um gato, pensou que ia dar tempo de correr, mas o carro pegou e o cachorro tirou do meio da rua. E nós, seres humanos, será que está valendo a pena a gente vir aqui? Nós estamos realmente nos reformando? É bom que sim, né? Porque senão outra reencarnação, vai saber, né? Bom, minha gente, a preocupação do homem é querer saber se o seu destino é o esquecimento do passado, a morte ou a destruição do corpo após o túmulo. Este questionamento está no livro dos Espíritos e diz o seguinte: quem é Deus? E a resposta é: Deus é a suprema causa primária de todas as coisas. E o homem pergunta mais: onde pode se encontrar a prova da existência de Deus? Tem pessoas que ainda ficam contestando, sabe? Querendo saber da onde que nós tiramos tudo isso que nós fazemos aqui. Então diz assim: a própria ciência diz, não há um efeito sem uma causa. E um efeito inteligente deduz-se uma causa inteligente. E é pelas obras de Deus que devemos julgar se o seu poder é inteligente ou não. E tem mais: para crermos em Deus, basta lançarmos os olhos sobre as obras de sua criação. Por exemplo, o universo. O universo existe, logo ele tem uma causa. E uma das evidências da existência de Deus é também o sentimento inato que existe nas pessoas. Gente, preste bem atenção, não precisa nem pensar no mundo, nas pessoas do mundo. Nós. O que acontece com o sentimento das pessoas? Ele é inato. Todo mundo nasce com sentimento, com intuição, com o pensamento contínuo, com o livre-arbítrio, com o uso da razão que todos os homens carregam dentro de si, desde os selvagens até os mais cultos. Quer prova maior do que isso? Nós pensamos, nós realizamos, nós pedimos, nós sentimos fome, o nosso corpo funciona direitinho. O que você come, lá dentro tem como um liquidificador que espreme tudo e manda tudo quanto é vitamina para os nossos centros de força. E o que não interessa depois que usou e abusou, é que nem quando a gente bate no liquidificador alguma coisa, coa.
O líquido a gente aproveita e o que coou joga no lixo, é as nossas fezes. Meu Deus, como que é possível um homem ou uma mulher, ou muitos homens, muitas mulheres, ainda ter dúvida da existência de Deus? Eu, no meu conceito, na minha afirmação, quando eu vejo os mentores, quando eu vejo as pessoas, eu imagino assim, um círculo. Esse círculo é todo o universo, todos os centros, todos os espaços que ainda é muito mistério para nós, e Deus está lá em cima. De Deus para baixo, tudo. E de Deus para cima, nada. É o que a gente vê, quem fica pensando, quem lê livro, quem estuda, quem sente, quem percebe. Porque todos nós nascemos com mediunidade. Uns têm a mediunidade desenvolvendo o talento de ser um tremendo de um industriário, um tremendo de um palestrante, de um professor. Outros recebem espírito através da nossa mente, do nosso preparo mediúnico. Então a gente busca conhecer e busca também fugir dos espíritos ruins, porque para 1/4 de bons espíritos tem 3/4 de espíritos ruins, e nós temos que saber estar entre esse 1/4 de espíritos bons. Então, se alguém tem qualquer dúvida, eu acho que nós vamos tirar hoje a dúvida. Então, olha, é a intuição, mais uma vez, o pensamento contínuo que todos nós temos, até quando dormimos. Ou nós sonhamos, ou nós não lembramos, mas nós estamos trabalhando, a nossa mente não para de trabalhar. E todos os homens carregam dentro de si tudo isso que você sente, que ela sente, que ele sente, desde os selvagens até o mais culto. Veja bem, os selvagens, que foram esses que foram encontrados aqui quando foram descobrir o Brasil já estava descoberto pelos selvagens. Eles, mesmo na ignorância dele, não eram letrados, mas eles conhecem as plantas, eles sabem o que é bom para dor de barriga, o que é bom para isso, o que é bom para aquilo. É uma maravilha. Então veja, até os selvagens têm esse sentimento que todos nós temos, o pensamento, a liberdade de escolha, a vontade de falar o que sente, a busca por ser alguma coisa a mais. E até hoje, no 2022, o Brasil foi descoberto em 1500, não é? Olha, ainda os selvagens continuam lá naquele cantinho, precisando de alimento, precisando de atenção, precisando de médico, até hoje. E os que não são selvagens, que vieram depois, achando que é mais do que eles. Olha como nós somos. Nós temos que pensar um pouquinho na nossa vida aqui, para a gente ter um pensamento bom, para a gente saber se elevar e ajudar as pessoas também. E aqui diz mais, como eu falei aqui, que o selvagem é até o mais culto, e esse sentimento é universal. Só que a inferioridade de muitos homens não lhes permite ainda compreender a natureza íntima de Deus. Essas pessoas que já nascem no meio de pessoas viciadas em certas coisas que não faz bem para a saúde, essas pessoas que estão no meio de gente que fala palavrão, que não sabe ser educado, essas pessoas ainda, eles têm esse pensamento de ficar em dúvida, sem saber se Deus existe ou se Deus não existe. Então diz assim, por que é que eles ainda não conseguem compreender? Porque eles não estão procurando descobrir quem eles são, por que estão aqui no mundo, por que estão nesse mundo de reencarnação. Não buscam saber o grau de inteligência que eles têm. Eles às vezes nem é burro, são apenas ignorantes, porque nós falamos que é ignorante porque não foram buscar a verdade, mas se eles fossem buscar, eles iriam saber o que é certo e o que é errado. E aqui diz também, porque em sua infância também, no meio de pessoas desavisadas, as crianças, na sua infância, o homem confundia, achando que Deus era culpado pelas suas dificuldades e imperfeições, mas à medida que o seu senso moral foi se desenvolvendo, seu pensamento melhorou,
porque sempre entre aqueles que são assim, sem interesse algum de buscar ser alguém mais, a mais, né, mais inteligente, mais sabido, tem sempre aqueles que buscam, que sai por aí querendo saber. Escuta, mas eu não posso só querer ouvir o que minha mãe, meu pai, meu tio, minha tia, meu avô fala. Eu quero saber mais o que a sociedade, o que o mundo fala sobre Deus e sobre certas coisas que as pessoas têm dificuldade. Então é aonde a pessoa sai e vai procurar, é aonde a pessoa começa a melhorar, começa a chegar no lar e falar, gente, não é bem assim, a vida não é, que nem agora Pantanal, um sucesso danado, só que toda hora eles pegam a pinguinha. Eu acho nessa época onde o planeta está nessa energia ruim, eles poderiam fazer tudo o que estão fazendo, mas não precisaria toda hora pegar lá, né? E o mais interessante é que não ficam bêbados, né? Agora vai um outro qualquer falar, se eles bebem eu vou beber também. Vai, toma umas 3, 4 dessa para ver o que acontece. Mas enfim, quem sou eu para dar uma vontade de falar, Globo? Como é Globo? Deixa tudo isso, porque a natureza é maravilhosa. Os bichos, o homem do rio, né? As plantas, os pássaros, tudo muito lindo. Mas só é feio esse negócio de não pode chegar lá. Até uma mulher danada metida rica lá, agora também toma lá a dela. Então nessa parte já não está bom, não está nada bom. Mas enfim, quem sou eu? Só posso falar, mas não posso fazer mais nada. Mas à medida que o seu senso moral for se desenvolvendo, o homem que era ignorante e foi buscar saber mais. Então ele foi buscar, e na medida que o seu senso moral foi se desenvolvendo, o seu pensamento melhorou, e ele foi compreendendo o quanto Deus é perfeito, assim como também é eterno. Porque nós sabemos que nós temos não sei quantas reencarnações, mas que quando a gente conseguir um grau bem evoluído, já que a gente já aprendeu tudo que Deus foi colocando a gente, porque não tem só esse mundo como o nosso, tem o primitivo, tem esse nosso e tem outros mundos mais, que para nós ainda é um mistério, porque nós não temos condições ainda de procurar saber o que acontece. Mas nós sabemos que tem o departamento da criatividade, nós temos o departamento onde ficam os nós temos um espaço, um pedacinho do reino de Deus, onde tem cachoeira, onde tem a praia, onde tem a casa dos mentores, onde tem os irmãos que lá se reúnem para conversar, para falar de tal planeta. Vamos falar do nosso, da Terra. Olha, o que está acontecendo agora no planeta Terra? Eles fazem reunião lá. E aqui, na aula, já aconteceu da gente fazer uma assim, como que fala? Concentração. E que eu já estou vendo além. Nessa concentração, eles visualizaram a areia, a grama, a cachoeira, visualizaram o salão grande, enorme, com aquelas portas altas, sabe? Que nem antigamente tinha as igrejas, as casas chiques, as casas antigas. E então, tudo isso a gente tem condição de entender. E é isso que a gente precisa passar para vocês. Depois que o homem começou a buscar, começou a ler, começou a entender, e outra, fazer escola, é uma coisa que todo mundo vem aqui se tratar, mas nem 0,001% vem de quinta-feira, das 8 às 9 na aula. E que nem agora nós vamos fazer uma aula diferente, mas é só o pessoal da aula. Nós vamos passar a vida de Dom Martins de Porres, um grande frei, que na época dele ele foi de uma mediunidade, e também nesse filme mostra todos os tipos de mediunidade que existe aqui no nosso planeta. Eu não posso falar nos outros porque nós ainda não sabemos muita coisa. Quando a gente conseguir aprender tudo, pelo menos o mais necessário que nós precisamos aqui para a nossa evolução, nós vamos desencarnar e reencarnar num outro universo.
Não é já no céu, não, onde tem só anjo tocando harpa, que nem o nosso amigo aí toca violão. Nós ainda temos muitos degraus para subir. Então é isso que eu quero passar para vocês. Quando o homem começou a entender, ele começou a melhorar e ele foi compreendendo o quanto Deus é perfeito, assim como também Ele é eterno. Então nós, depois de muitas reencarnações, nós vamos ficar lá no mundo melhor, maior, para poder ajudar. É de escala em escala. Por exemplo, de repente, o Chico já está num mundo tão bom pelas coisas boas que ele fez, que ele não está ainda no mundo ideal, universal, de moral, de tudo, mas ele já está lá, vendo tudo que ele fez e procurando passar aqui, para nós que ainda estamos aqui. Agora nós, como Deus deu sentimento para nós podemos elevar o nosso pensamento, e a nossa energia, ela tem uma força que ela vai chegar naqueles irmãos, porque Deus e Jesus, eles enviam os espíritos para trabalhar e amando deles. Então nós, erguendo o nosso pensamento com muita fé, com muito amor, eles vão captar o nosso pensamento e vão procurar nos ajudar. Aqui na nossa casa, mesmo nos trabalhos que nós fazemos de cura, tem pessoas que daqui pensa nas pessoas que estão fora do Brasil. Tem mães, não sei se hoje tem alguma aqui, mas na quarta-feira tem mais. Mas elas tomam o passe, depois elas falam, faz um pensamento para o meu filho que está na Austrália, outro está na Itália, outro está não sei aonde. Os nossos irmãos, ela mentaliza o filho de tal maneira que os nossos irmãos chegam até lá. E eu já cheguei a ver o celular de uma moça que foi trabalhar fora daqui do Brasil e ficou meio doente da mente, porque ficou sozinha, língua estranha, sabe? E depois do nosso tratamento à distância, porque veja gente, nós não temos distância nenhuma, é só emitir o pensamento que ele vai, mas você tem que ter fé, você tem que emitir na certeza que Deus vai te ouvir, vai te encaminhar. Depois de um tempo, a mãe mostrou a foto da moça e ela falou, estou tudo bem, já estou me adaptando. Isso é maravilhoso, gente. É por isso também que eu falo que quando a gente vai doar o passe, não precisa ir em cima da pessoa. Basta você doar o passe assim, que já vai a nossa energia. Porque tem pessoas que pensam que ele está doando ou ela está doando, só que os nossos irmãos estão doando. E muitas das vezes os nossos irmãos acabam de doar e ficam esperando nós terminar, porque nós ficamos querendo fazer tudo bonitinho, tudo certinho, né? Mas nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo também. Só de ter essa fé, só de ter esse amor, de poder oferecer o nosso fluido animal e o nosso amor, já é uma grande coisa. E nós vamos procurar os alunos que tiverem uma boa energia, que tiverem condição mental, nós vamos convidar para trabalhar na casa, porque hoje é só segunda, terça e quarta, mas nós vamos com o tempo abrir outros dias também, porque tem muita gente que quer vir na terça à tarde, mas ainda não dá, porque nós temos que ter a equipe certa para poder fazer um trabalho bom, certo, né? E aqui diz também, Deus é perfeito e é eterno. Sim, porque se Deus tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou teria sido criado por Ele mesmo, ou por outro ser anterior a Ele, e por nós ainda desconhecido. Só que existem mistérios que nós ainda não temos a capacidade de entender, porque ainda estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Portanto, Deus é imutável, porque se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teria estabilidade. Deus é imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. Deus é único, pois se houvesse vários deuses, não haveria a unidade de poder no ornamento do universo. Deus é maravilhoso, é poderoso, porque é único. Por isso que eu aqui, às vezes que eu fiz a prece à Ave Maria,
É Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Está falando da Maria, da mãe de Jesus. Então, quando nós falamos Santa Maria, não é a mãe de Deus, é mãe de Jesus. Santa Maria, mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sabe? E Deus, cada um vai imaginar Deus do jeito que quiser, mas Ele é uma energia, é uma luz, é uma essência, é um ser, mas Ele não tem forma. Mas tem gente que parece que para se ligar mais nele, imagina Ele com forma. Tudo bem, o mais importante é a gente buscar conhecimento, é ter fé e se elevar. Se você está bem, não precisa de nada, peça pelo planeta, pronto, não precisa mais nada. Agora, o que nós não podemos é só pensar em nascer, crescer, estudar, ganhar dinheiro, embolsar dinheiro, muitos além do seu, dos outros também. Quando morre, de nada vai adiantar. O que vai levar vai ser uma malinha com as coisas boas, uma malinha bem cheia de boas energias, porque fez coisa boa, e um peso danado pelas coisas que ainda vai ter que aprender. Então é por isso que a gente desencarna, vai no mundo espiritual, toma um banho de bucha, reencarna de novo, e muitos ainda fazem alguns cursos a pedido, né, dos nossos irmãos da justiça espiritual, para quando vier, parar de tentar fazer a mesma coisa. E eles tentam fazer as mesmas coisas se não ficam um pouco lá antes de reencarnar de novo. Porque veja, Deus tira o esquecimento, né? Então a gente não lembra o passado, mas a gente reencarna com talento, com sentimento, com mediunidade, com vocação. Então, a gente, se for uma pessoa do bem, ela vai ser uma pessoa do bem. E se for daquele bem bravo, de repente Deus coloca até numa família bem boazinha, para ter força para educar, para fazer melhorar aquele espírito bravo. E é assim que acontecem as coisas. Então, minha gente, podemos dançar, podemos cantar, podemos passear, podemos se arrumar. Olha, eu na minha idade passo batom, ponho brinco, me arrumo, para eu não assustar os outros, sabe? E também para eu fazer bem para mim mesmo, porque eu quero eu me sentir bem. Nada disso é errado, nada é pecado. O errado é você desrespeitar o outro, é você questionar, é você, quando alguém falar, você ferir o outro com palavras também agressivas. Isso que é errado. Então, a nossa casa prega tudo isso. Agora, depende de cada um ter a vontade de fazer aquilo que nós falamos aqui, tá bom? E aqui, vamos lá, nós estamos quase no fim. Deus é único, pois se houvesse vários deuses, não haveria a unidade de poder no ornamento do universo. Deus é maravilhoso, é poderoso porque é único. Se não fosse poderoso, não teria criado todas as coisas, e as que tivesse criado seriam obras de outro ser. Não existe outro ser antes de Deus, é Deus de lá para cá. Deus é soberanamente justiça e bondade. E eu digo isso porque a sabedoria das leis divinas se revelam nas menores coisas, como nas maiores também. E essa sabedoria não permite duvidar nem da sua justiça, nem da sua bondade. Ele é tão bom que colocou a reencarnação para que o homem possa ter oportunidade de evoluir e de se redimir de seus erros. Eu achei que vocês, de repente, podem até gostar de eu ter falado sobre isso, porque pelo menos agora, por quase meia hora, vamos por 25 minutos, nós falamos dele, do nosso Criador, do Criador de todas as coisas. E o nosso Brasil, minha gente, é maravilhoso. O nosso Brasil tem florestas maravilhosas, tem animais maravilhosos, tem água, tem fontes de água potável. Basta o homem fazer certo. As árvores, olha como Deus é maravilhoso. As árvores, quando são plantadas uma perto da outra, por baixo da terra, elas se juntam e se dão as mãos. Não tem mão, mas entre as raízes,
elas se entrelaçam. E nós estamos nessa terra que nós chamamos de mãe. Então nós temos que nos dar as mãos para um ajudar o outro. Um procurar clarear a mente do outro. E ninguém deve buscar se sentir infeliz e alimentar essa infelicidade. Porque mesmo com tudo de ruim que nós temos, nós estamos num grande aprendizado. Nós estamos numa grande escola, que é a escola da nossa vida, a escola da nossa existência aqui na Terra. E quem está em estado melhor, deve, através da prece, através das casas espíritas, através das igrejas, porque Deus está em todo lugar. Aquele que conseguir, seja lá qual for o lugar onde ele estiver, se ele conseguir ser uma criatura do bem, Deus vai estar lá esperando por ele. Então, nós sentimos dentro do nosso coração a casa que a gente deve frequentar. Agora, tem pessoas que estão com uma certa idade e ainda está pulando de galho em galho, ainda não conseguiu saber aonde que ela deve ficar, o que ele deve ficar. É uma pena, porque daqui a pouco desencarna, daí fica mais um tempo no mundo espiritual, tem que reencarnar de novo, para começar tudo de novo, até um dia poder ser um filho de Deus perfeito. Porque só quando a gente atingir a perfeição é que nós vamos escalar todos esses degraus. Porque o espírito, ele não cai, ele para, ele não regride. Ou ele sobe ou ele fica parado. Até ele começar de novo, até um dia ele chegar à perfeição. Eu me senti muito bem de poder falar um pouquinho de Deus. E na outra vez eu vou falar sobre a maneira que a gente deve ter quando falar com as pessoas. Nunca devemos falar com as pessoas ferindo as pessoas. Mesmo que alguém nos ataca bravo, se a gente querer ganhar dele, nós vamos ficar pior. Então, na outra vez, que eu não sei quando, que eu vou falar, eu daí falo sobre a maneira que nós temos de nos comportarmos para poder chegar, venham meus queridos, para poder chegar a uma perfeição melhor. Obrigado a todos pela atenção.